vídeo de hoje nós vamos entender um pouquinho sobre a história da Síndrome de Asperger. Antes de começarmos, já se inscreve no canal para você ficar por dentro dos conteúdos publicados sobre o transtorno do espectro autista. No vídeo anterior, eu contei um pouco sobre a história do termo autismo. Falamos sobre os dois médicos pioneiros a falar sobre o termo autismo, parecido com o que consideramos hoje. Leo Kanner, em 1943, e Hans Asperger, em 1944. Hans Asperger apresentou um artigo inicialmente sobre uma síndrome que nomeou como psicopatia autística infantil. Síndrome caracterizada por dificuldades de integração social das crianças, mas que, à diferença das descritas por Kanner, possuía um bom nível de inteligência e linguagem, e os sintomas apareciam após o 3º ano de vida. Ele as descreve como um tipo de criança peculiar e interessante que pode compensar suas deficiências por um alto nível de pensamento e experiência pessoal que podem levá-los a excepcionais êxitos na vida adulta. Existem algumas diferenças em relação ao reconhecimento do trabalho desses dois médicos. E por quê, né? A disseminação do trabalho de Kanner, que era austríaco, radicado nos Estados Unidos, na época foi possível por ser de língua inglesa, enquanto o de Asperger ficou totalmente desconhecido, porque era restrito ao leitor alemão e holandês, provavelmente em virtude da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial e Asperger. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Assunto polêmico. 70 anos se passaram desde a publicação do texto de Asperger sobre autismo. E só recentemente temos acesso à tradução em língua portuguesa. Enquanto o artigo de Kanner já era conhecido desde sua publicação. Asperger foi totalmente ignorado até 1976, quando a psiquiatra inglesa Lorna Wing publica um artigo com um resumo do trabalho. Wing será responsável não só pela divulgação da tese de Asperger no mundo científico, como também por sua associação ao autismo de Kanner. Ela aponta que a principal questão nesse campo é a de saber se as duas condições, Kanner e Asperger, são variedades da mesma normalidade ou entidades separadas. Conclui que são variedades de uma mesma entidade, tornando-se responsável pela grande divulgação do autismo e da introdução da noção de espectro no campo científico. Ela considera as duas descrições nosológicas pontas de extremidades que indicam o ponto mais grave e o mais leve de uma mesma patologia. No artigo A relação entre síndrome de Asperger e o autismo de Kanner, o Wing faz uma comparação dos escritos de Asperger, de 1944, com os primeiros artigos de Kanner e conclui que há similaridades surpreendentes entre as crianças descritas pelos dois autores em 10 pontos. A partir desse momento, a psicopatia autística infantil será considerada no mundo como síndrome de Asperger e ligada ao autismo de alto funcionamento. Como falado no vídeo anterior, em 1994, o DSM-4 criou a categoria de síndrome de Asperger, com base nos critérios descritos pelo autor antes citado. Eu trago aqui os critérios. A. Prejuízo qualitativo na interação social, manifestado por pelo menos 2 dos seguintes. Deficiências acentuadas no uso de múltiplos comportamentos não verbais, como olhar nos olhos, expressão facial, posturas corporais e gestos para regular a interação social. Falha em desenvolver relacionamentos entre pares apropriados ao nível de desenvolvimento. Falta de busca espontânea de compartilhar prazeres, interesses ou realizações com outras pessoas. Falta de reciprocidade social ou emocional. B. Padrões restritos, repetitivos e estereotipados de comportamento, interesses e atividades, manifestados por pelo menos um dos seguintes. Abrangendo a preocupação com um ou mais padrões de interesse estereotipados e restritos que são anormais em intensidade ou foco. Adesão aparentemente inflexível a rotinas ou rituais específicos e não funcionais. Maneirismos motores estereotipados e repetitivos, por exemplo, bater ou torcer as mãos ou os dedos, ou movimentos complexos de todo o corpo. Preocupação persistente com parte de objetos. C. A perturbação causa prejuízo clinicamente significativo no funcionamento social, ocupacional ou em outras áreas importantes do funcionamento. D. Não há atraso geral clinicamente significativo na linguagem, por exemplo, palavras isoladas usadas aos 2 anos de idade, frases comunicativas usadas aos 3 anos de idade.
Não há atraso clinicamente significativo no desenvolvimento cognitivo ou no desenvolvimento de habilidades de autoajuda adequados à idade, comportamento adaptativo, além da interação social e curiosidade sobre o meio ambiente na infância. F. Os critérios não são atendidos para outro transtorno invasivo do desenvolvimento ou esquizofrenia específico. Entre esta edição e o DSM-5, muito se questionou se haveria diferença entre autistas de alto funcionamento, entre aspas, e pessoas com síndrome de Asperger. A partir de então, passou-se a entender as diferentes manifestações como um único transtorno, que se distribui dimensionalmente, como um espectro, passando a ser chamado transtorno do espectro autista. Hoje, estamos na 5ª edição revisada do DSM-5 e permanecemos entendendo que existe um espectro a ser considerado. Bora falar agora sobre Hans Asperger, ou melhor, Johann Hans Friedrich Karl Asperger. Ele nasceu em 1906, nos arredores de Viena, e foi um médico e pesquisador austríaco. A sua publicação sobre o autismo ocorreu em 1944. Então, os estudos ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu de 1939 a 1945. E isso pode gerar a pergunta: Hans Asperger apoiou o regime nazista? O historiador Wergen Zech, da Universidade de Viena, publicou, em 2018, um artigo com dados mais aprofundados sobre o assunto. Com base em documentos históricos inexplorados, incluindo artigos pessoais de Asperger e as avaliações clínicas que ele escreveu sobre seus pacientes, o historiador mostrou que o médico aderiu ao regime nazista e foi recompensado com oportunidades profissionais, tornando-se professor na universidade. Segundo o estudo de Zech, Asperger participou de organizações afiliadas ao Partido Nazista, legitimou publicamente políticas de higiene racial e cooperou com programas de eutanásia infantil, contrariando a ideia de que tentava proteger as crianças sob seus cuidados. Sua benevolência não se estendia àqueles que não ofereciam perspectivas de desenvolvimento ou desafiavam os padrões de educação ou disciplina. Eu vou deixar o artigo aqui abaixo para vocês acessarem na íntegra. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês. Se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem e, claro, se inscrevam no canal. Meu nome é Amanda Figueira, eu sou médica psiquiatra e agradeço muito por terem acompanhado até aqui. Abraços!